Olá, cavaleiros. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um degradê low fade com freestyle no final, tá? Nosso modelo aí é o Gabriel. Eu inicio aí com o pente 4 baixo, porque o cabelo dele tá muito cheio, então eu inicio o vídeo aí reduzindo, tirando o máximo possível ali das laterais do cabelo, usando o pente 4 baixo. Tirando o máximo possível de volume ali, quantidade de cabelo para reduzir, para depois eu começar efetivamente a trabalhar no fade, tá? Então passando, tirando o excesso de cabelo, tirando o excesso de volume, reduzindo, deixando numa altura confortável para que eu possa vir trabalhando depois, fazendo as marcações normais, padrões do fade. Eu já deixo a observação, eu editei o vídeo, vou mostrar só um lado só do corte, no final eu mostro tudo para poder agilizar o vídeo e não ficar muito longo. Agora iniciando o fade, com a máquina 0 baixa, utilizo um pouco aí da técnica do Clipper Over Comber. Você usa o pente ali na lateral, passando a máquina sobre ele, tirando apenas o excesso de cabelo que passa pelo pente, criando meio que uma parede lateral ali. Isso aí de certa forma adianta bastante a questão do fade. Agora eu venho com o pente 1 baixo, fazendo a minha primeira marcação inicial ali. Como eu disse, por ser um low fade, ele é caracterizado pela marcação inicial um pouco mais baixa. Então eu marquei ali aproximadamente ali meio dedo da orelha ali do meu cliente. Não chega a ser um dedo não, aproximadamente meio dedo, quase que o pezinho, quase que o acabamento, por assim dizer. Low fade, um fade com a marcação mais baixa ali. Eu sigo essa marcação mais baixa por toda a extensão das laterais do cabelo, deixando bem limpo ali a região. Agora eu vou vir com o pente 3 baixo, passando na parte superior ali da lateral, retirando e reduzindo um pouco mais o excesso e a altura ali. Podem observar que fica essa observação em um movimento reto, um movimento de polimento, como costumamos falar. Não necessariamente ainda o movimento de fade, o famoso C-motion, mas um movimento reto de polimento. Agora eu venho com o pente 2 baixo. Agora sim, conforme vocês podem observar aí, em determinados momentos, em determinados locais eu faço um movimento de C, o C-motion, tirando a máquina, né, para suavizar a marcação. Em outros eu venho com um movimento reto de polimento. Esse movimento reto de polimento é uma técnica que ajuda bastante na questão da retirada da marcação. Ajuda, facilita bastante. Agora eu trabalho com o pente 1,5, primeiro na alta e depois eu vou regular a alavanca para meio. O cabelo desse cliente, vale essa observação, o cabelo desse cliente é bem fácil de trabalhar, de retirar as marcações, então não houve necessidade de usar o pente 1,5 no baixo. Trabalhei com ele inicialmente no alto e depois a alavanca no meio. Como eu estava dizendo para vocês agora há pouco, eu vou ver se eu consigo gravar aí um vídeo falando exclusivamente, bem detalhado mesmo, as imagens melhor, né? Mostrando para vocês, explicando a questão desse movimento de polimento, que eu uso bastante ele. Depois que eu aprendi essa técnica, eu utilizo bastante, ele me ajuda bastante. Eu ganho muito tempo no fade, utilizando o movimento de polimento. E o famoso movimento de C-motion, e poucas vezes. Agora eu venho com o pente 1 alto. Movimento de polimento novamente, trabalhando exatamente em cima da linha ali. Mais uma vez, reforçando, isso agiliza bastante, tira a marcação com bastante facilidade.
Alguns momentos eu uso só a pontinha da máquina. Agora eu fiz um corte no vídeo para acelerar um pouquinho o processo, né? Aí eu estou trabalhando no acabamento, o pezinho dele, utilizando a máquina de acabamento. No caso desse cliente aí, ele não gosta muito que utilize a lâmina, a navalhete, então eu faço o acabamento dele, o pezinho, basicamente só com a minha máquina de acabamento. Que no caso aí, fica essa observação, essa máquina de acabamento é a Detailer Cordless com a alavanca de regulagem, uma excelente máquina. Agora nós vamos passar para finalizamos as laterais e vamos cortar o topo. Obviamente, primeiro a gente tem que molhar, umedecer bastante o cabelo desse cliente estava bem embaraçado, bem cheio, então umedeci bastante. Apliquei um pouco de grooming. Quem não tiver o grooming, pode estar usando um gel de cabelo, faz o mesmo efeito, ele ajuda na hora das divisões das mechas. Facilita bastante, ele cria aquele efeito memória, você penteia o cabelo, faz a divisão e o cabelo é mantido ali dividido, ele não volta, né? Então, mais uma vez, quem não tiver um grooming à disposição pode estar usando um gel de cabelo comum que te dá o mesmo efeito. Ajuda bastante isso com relação à separação das mechas. Aí nesse trecho aí eu estou definindo com o cliente o estilo de corte no topo, porque conforme vocês podem observar na imagem aí, o cabelo desse cliente ele é um cabelo que pode ser tanto penteado para um lado quanto para o outro, ou mesmo jogado para trás. Então a gente estava definindo isso aí com ele, e agora fazendo a divisão, né? Deixando a mecha central, que vai ser a mecha que eu vou usar como mecha guia para iniciar o corte propriamente dito. Fica mais uma observação aí. Procure manter a cabeça do cliente mais reta possível, não inclinar, porque senão dá diferença no ângulo de corte aí, tá? E mais essa dica importante aí. Procurem manter a parte da frente sempre mais alta, mais elevada um pouquinho, que isso cria aquela sensação de topete, né? Por assim dizer. A parte da frente mais alta e a parte de trás vocês vão abaixando, tirando um pouco mais. Então, depois que eu fiz o primeiro corte na minha mecha central, que se tornou uma mecha guia, eu vou pegando parte dela e parte o restante do cabelo e usando ela como mecha guia. Eu vou tirando só o excesso ali, usando ela como minha mecha guia. Dá para observar aí. A parte do meio do dedo ali é ela, mecha guia, e mais para as pontas do dedo é o excesso que eu vou retirando. Mas uma observação importante, vocês procurem cortar o máximo possível de mechas ali da frente até atrás ali. Quanto mais vocês cortarem aí, menos vocês terão de aferir o corte depois, né? Melhor vai ficar esse corte, essa finalização aí para vocês. Então depois que eu fiz a primeira parte ali, vem vindo mais para as arestas ali, mais para as laterais. Procuro manter o meu dedo mais reto um pouco, cortar as mechas mais retas, para manter aquele visual um pouquinho mais reto, mais quadrado, por assim dizer. Faço um lado, depois eu venho fazendo o outro lado, a mesma coisa. Mais uma vez, o maior número possível de mechas. Finalizando os dois lados, eu dou uma aferida, pintei bastante o tempo todo, né, mantendo penteando. Use um espelho, olhe para o espelho, veja se faça a comparação de um lado com o outro. Aí eu venho praticamente não apenas cortando, mas ao mesmo tempo aferindo toda a lateral, toda a aresta, o encaixe, por assim dizer, de um lado a outro.
Agora eu já venho com a tesoura dentada ou a tesoura de desbaste, acertando a areste ali. Acertando a aresta, fazendo o encaixe. Quase que finalizando propriamente o famoso encaixe das laterais com a parte de cima, com o topo do cabelo. Feita essa parte, ainda com a tesoura dentada, eu dou uma leve texturizada no cabelo do meu cliente. Na verdade, primeiro eu venho com a tesoura dentada, dando leves repiques, sempre puxando para cima, Eu dou o primeiro toque, dou o segundo, elevando ali as mechas que eu vou separando. Nessa parte eu vou criando uma desconexão, eu faço desconectar o cabelo. E depois, após fazer essa desconexão, né, esse meio que picote, por assim dizer, com a tesoura dentada, eu vou retornar com a minha tesoura fio navalha, fazendo a texturização. Pego a mecha, posiciono a tesoura em um ângulo bem reto com relação ao cabelo e dou aquela leve picotada também, só a pontinha mesmo, fazendo a texturização. Isso aí deixa o cabelo mais leve, mais solto. Você tira o peso do cabelo. Você desconecta e texturiza o cabelo. Dá um visual super bacana. Deixa o cabelo bem natural, bem solto, bem leve. Fica essa dica aí para vocês. Sempre que puderem, façam essa texturização aí na finalização do cabelo do cliente de vocês. Agora eu dou uma secada no cabelo e uma pré-modelada. Por que pré? Porque no final de tudo, aí sim, vou pentear, modelar realmente o cabelo. Faço essa secagem, essa pré-modelada é importante, porque quando você seca o cabelo e faz essa pré-modelagem nele, você tem uma nova visão do cabelo seco. Outra dica muito importante para vocês, porque dá uma diferença entre o cabelo molhado e o cabelo seco. Então, sempre antes de finalizar efetivamente, eu faço essa secagem de cabelo, isso com todos os clientes, isso é uma regra. Faço essa secagem, essa pré-modelagem e venho fazendo os eventuais acertos que são necessários, tá? Aí eu fiz um corte para acelerar um pouquinho o vídeo e já vou para a parte do freestyle, que eu estou fazendo freestyle nele. O lado que ele escolheu. Da última vez ele fez do lado direito, agora quis do lado esquerdo. Conforme eu falei anteriormente no vídeo, o cabelo dele facilita isso, porque pode ser penteado para um lado ou para o outro. Então facilita bastante. Você pode fazer esse freestyle nesse cliente aí, qualquer um dos lados. Infelizmente eu não me posicionei muito bem, fiquei na frente da câmera aí. Inclusive fica essa observação, tá? Esse vídeo aí, o anterior, se as imagens não estiverem muito boas, porque eu tenho gravado sozinho, e meu companheiro de barbearia aí no momento não está comigo, está viajando, assuntos particulares, então eu tive que improvisar a câmera ali, mas vou tentar melhorar isso para um próximo vídeo. Finalizando aí, terminei de fazer o acabamento, pezinho dele, limpando, tirando o excessinho de creme ali, o excesso de creme ali com guardanapo, e agora apresentar o resultado final para vocês aí, o degradê low fade com o freestyle. Nossa arte concluída, satisfação plena do cliente aí. Valeu, obrigado a todos vocês aí.